Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Marina Liz, esse é mais um vídeo do meu canal e eu quero nesse vídeo conversar com vocês sobre a necessidade de nós termos partidos de direita no cenário político brasileiro. Então fique comigo. Esses dias eu estava conversando com uma amiga minha sobre o cenário político brasileiro. E embora as eleições municipais para prefeito e vereadores estejam tanto quanto distantes de hoje, se bem que o tempo passa muito depressa, e nessa conversa ela chamou a minha atenção para um detalhe muito importante. A gente sabe que o diabo mora nos detalhes, né? E ela me chamou a atenção para isso. Ela disse, olha, o que vai ter de candidato a prefeito ou a vereador que vai se dizer conservador e de direita, a gente não tem ideia. Então nós temos que estar muito cuidadosos desde agora e até o momento de nós elegermos os nossos vereadores e o prefeito da nossa cidade dessa questão. Você veja que a onda Jair Bolsonaro, ela trouxe muitos aventureiros na esteira da candidatura do Bolsonaro, né? Tem vários deputados federais que foram eleitos por pessoas que acreditaram no discurso de que eles eram conservadores e eram de direita e apoiadores de Bolsonaro. Hoje, onde estão esses deputados? Um deles é o deputado Alexandre Frota. Eu não votei nele, mas eu vejo muitas pessoas na internet dizendo que votaram nele, que já se arrependeram em muito menos de 6 meses de atuação dele no Congresso. E não é somente ele, eu estou dando ele como exemplo. Então nós temos que tomar muito cuidado com os aventureiros, com as pessoas que são de esquerda e que vão se colocar como de direita, como conservadores, para conseguirem o seu e o meu voto. Então, nessa seara ainda dessa questão, nós começamos a conversar e a ponderar sobre a necessidade de o país ter partidos de direita. Nós sabemos que hoje a legislação é muito dura com relação a isso e ela é muito exigente, né? Tem que se preencher muitos requisitos para se pleitear a fundação de um partido no Brasil. São muitos anos, né, de maturação. Além disso, para se conseguir esse pleito, há que haver muitas assinaturas, né, aderindo a esse partido. Só que essas assinaturas não podem ser eletrônicas, elas têm que ser assinaturas pessoais, o que dificulta ainda mais o processo de criação de novos partidos. Eu mesma estou engajada num projeto para a criação do primeiro partido de direita do Brasil, partido verdadeiramente de direita. Pode ser que você diga assim, olha, o PSL é de direita, o Novo é de direita. Não, eles não são partidos de direita. Então nós precisamos trazer para a discussão essa questão da criação de partidos de direita no Brasil. Justamente nessa semana, o professor Olavo de Carvalho, ele publicou 4 vídeos. São vídeos até curtos e eu trago aqui algumas dessas falas do professor. Eu me lembro que logo que foram apurados os votos para o Bolsonaro e para o Haddad, eu me lembro de ter ficado muito decepcionada, e ainda estou, a quantidade de votos que foram canalizadas para o candidato do PT, Fernando Haddad. Porque 44 milhões de votos é muita gente votando em candidatos de esquerda. E embora eu também tenha comemorado, muitas pessoas estavam comemorando a vitória do Bolsonaro, que diga-se de passagem foi uma imensa vitória para nós, mas a verdade é que 44% de votos na esquerda significa que 44% do povo brasileiro ainda acredita nessa organização criminosa que é o PT. Então isso é muito preocupante. E isso aconteceu, essa minha indignação, que perdura até hoje, mas ela foi suscitada na época, porque eu sinceramente imaginava que o Bolsonaro fosse conseguir muito mais votos. Eu acho que o Bolsonaro ganhou por uma maioria não muito qualificada. Na minha avaliação e na minha expectativa enquanto cidadã, eu imaginava que o Bolsonaro fosse ganhar por uma maioria esmagadora, e não foi assim que aconteceu. O que eu quero dizer com isso é que 44% é quase a metade da população brasileira que apoia a esquerda, com tudo que a esquerda tem praticado, né? Que são os atos de corrupção e os crimes, não só os crimes de corrupção, os crimes tributários, mas crimes de homicídio.
Nós temos que lembrar disso. Celso Daniel ainda é uma sombra para o PT. Esse caso não está elucidado. Ele não está. Nós temos também a morte do Toninho do PT de Campinas, o ex-prefeito de Campinas, cujas investigações, a meu ver e ao ver de muitas pessoas, não são conclusivas. Nós temos 8 testemunhas do caso Celso Daniel. Essas 8 testemunhas foram sendo mortas uma a uma, como queima de arquivo. Inclusive o médico legista também foi morto poucos dias antes de dar o seu depoimento, porque ele acreditava que era sim um crime político e que tinha havido tortura nesse caso. E além dessas mortes todas, em 2014, a gente não pode esquecer que o ex-coronel do Exército, que reconheceu na Comissão da Verdade que foi torturador, ele foi morto misteriosamente alguns dias após ele ter divulgado um vídeo onde ele acusa Lula de ter sido mandante da morte de 2 sindicalistas na época em que o Lula também era sindicalista. E isso vai ao encontro do que a gente vê nas páginas do livro O que Sei de Lula, que eu já recomendei aqui a leitura desse livro, da lavra do jornalista José Neumann e Pinto, que conhece o Lula desde muito cedo. A informação oficial sobre a morte desse coronel é que houve uma invasão na casa e ele foi morto por bandidos. Mas é muito misteriosa essa morte ainda. Portanto, existem tantas mortes que gravitam em torno do PT que ainda não foram esclarecidas. Tem ainda o caso de um caseiro que foi torturado num sítio de um amigo do Lula. Eu vou colocar aqui para vocês. Um homem, identificado como Valmir Bertoli, foi morto com requintes de crueldade em um sítio onde ele era caseiro. O sítio fez parte das investigações da Operação Lava Jato em ação deflagrada no ano passado, portanto 2016, e a polícia tentará entender o que motivou a morte do caseiro. O sítio Bela Vista fica na região de Manduri, São Paulo, e está no nome do filho do ex-prefeito de Campinas, Jacó Bittar, Fernando Bittar. Ou seja, Fernando Bittar é filho de Jacó Bittar, que foi ex-prefeito de Campinas. Então, gravem esse nome, Fernando Bittar. Vamos prosseguir. O imóvel foi alvo de busca e apreensão pela Polícia Federal após surgirem suspeitas do local ser usado para lavagem de dinheiro. Fernando, que é o filho do Jacó Bittar, amigo do Lula, é considerado um suposto laranja da família Lula na compra de um outro sítio em Atibaia. Conforme informações da polícia militar, o homem estava caído em frente a uma das casas da fazenda na manhã desta última quinta-feira, 12. Há um grande mistério por trás de tudo isso, pois a polícia notou que os cômodos foram revirados, mas não foi roubado nada. Então, nós não estamos falando de pessoas que brincam, não. Nós estamos falando de pessoas que são capazes de assassinar pelo poder. É muito duro ter que admitir, mas essa gente toda continua no poder. Eu vou colocar para você agora 2 trechos da fala do professor Olavo de Carvalho, que fala sobre a esquerda ainda no poder. Então, eu digo o seguinte, não chegou a se formar um movimento de direita no Brasil. Não houve discussão por tempo suficiente para haver um movimento. Ora, a preocupação essencial dos líderes, das pessoas interessadas, deveria ser, claro, a formação do movimento. Não se trata de você eleger deputados, eleger senadores e nem de eleger um presidente. É criar um movimento primeiro. Mas o movimento não chega a existir. Por quê? Porque não houve o tempo de discussão necessário para formar, vamos dizer, este panorama, este quadro, né, de preocupações, de ideias, de símbolos. Não há um movimento intelectual direitista. Né? Então, se não há um movimento intelectual, não há movimento político nenhum. Né? Não há um movimento direitista que possa se comparar e muito menos que possa competir com a esquerda. A esquerda, gente, tem mais de 150 anos de tradição. Quer dizer, ela, como movimento intelectual, ela vem, ó, desde antes do século XIX, tá certo?
e tem uma tradição intelectual imensa, imensa, né? E o nosso pessoal direitista não conhece nada disso, nem tem ideia do que está lidando, né? O que se formou, vamos dizer, de opinião direitista que apareceu na mídia, no YouTube, etc., são pessoas que leram 2 ou 3 livrinhos do von Mises, do Hayek, e saíram repetindo. Ou leram o Olavo de Carvalho e saíram repetindo, dizendo que foram eles que pensaram, né? Ou seja, nós nem começamos a fazer o trabalho. Tudo que nós fizemos foi eleger pessoas. E a situação é a seguinte: a direita elegeu um presidente. Porém, quem manda no país? Eu digo para vocês quem manda no país. Quem manda no país é o Fernando Haddad. O Fernando Haddad, em 1998, criou um plano para o PT, que ele disse que já estava em execução no PT, cujo resumo é assim: a elevação política do lumpenproletariado. O que é o lumpenproletariado? São bandidos, prostitutas, drogados, loucos, né? Pessoas divergentes, de tudo quanto é tipo, pessoas que não têm um lugar específico na sociedade. E, se você for ver hoje, o lumpenproletariado domina o panorama nacional. Você vê, por exemplo, que o sujeito esfaquear um candidato a presidente da República não é nada. Mas matar a menina que está metida lá com o narcotráfico, isso é um escândalo, isso é um crime, isso é um horror. Não é isso? O Jean Willis, que é um sujeito totalmente desocupado, nunca fez nada, tá certo? Ele diz que foi perseguido, diz que foi ameaçado de morte. Aliás, ele foi ameaçado de morte pelo mesmo sujeito que ameaçou a mim, um sujeito louco, totalmente louco. Mas no caso dele, isso tem uma importância política e moral extraordinária. Por quê? Porque é o lumpenproletariado. Então, a ideologia de gênero, o que é? Lumpenproletarização. Ela está sendo aplicada, ela está sendo, vamos dizer, oficializada, tornada obrigatória esta semana pelo STF. E você acha que quem está no poder é o Bolsonaro? Não é o Bolsonaro. Este é o plano do Haddad. Vocês esqueceram o seguinte: depois de todos os crimes do PT que foram comprovados, divulgados, mas milhares e milhares de crimes que eu nunca vi no mundo, o candidato deles chega a ter 44 milhões de votos. E vocês acham que vocês têm alguma força só porque o seu candidato tem um pouquinho mais de voto? Não. Porque o candidato que vocês elegeram não tem nenhuma organização, não tem nenhuma militância organizada, não tem nada. Esses camaradas têm a macro-organização. Eles dominam a mídia, as universidades, os órgãos públicos, as ONGs, as verbas federais, o sistema judiciário, a OAB e tudo. Eles estão no poder, vocês não entenderam ainda? Viu que eu falei para você, você eleger um presidente sem que ele tenha o suporte partidário, militante, etc, etc, é a mesma coisa que condená-lo à morte. Foi isso que eles fizeram. Entregaram esse abacaxi impossível para o Bolsonaro resolver e querem que ele resolva. Enquanto vocês estão discutindo aí se o Eduardo deve ir para Washington ou não, os caras estão lá oficializando a ideologia de gênero, tomando o território nacional. Outra coisa eu vou dizer para vocês. Quantas armas foram apreendidas na fronteira, dessas armas que são contrabandeadas para vir para as Farc? Quantas foram? Nunca nenhuma. Quando Fernandinho Beiramar foi preso pelo exército da Colômbia, não pelo nosso. Quando ele chegou no Brasil, ele foi no Congresso e humilhou os deputados. Na Colômbia ele confessou tudo. No Brasil não confessou nada, ele mandou os deputados calar a boca e eles calaram a boca. Quem tem o poder no Brasil? Quem tem o poder no Brasil é o Fernando Haddad. Vocês não entenderam ainda? Eu tenho vários livros que contam a história do Lula. E a história do Lula, se os petistas bem intencionados, se eles lerem esses livros e forem atrás da verdade, eles vão se sentir completamente enganados, eles vão se sentir revoltados. Eu tenho um irmão que ele já foi petista de carteirinha, chamado petista roxo. E isso logo no início da fundação do PT. Ele participava de diretórios, usava botões e tudo mais, era um militante mesmo. Porém, ele não ficou mais que 1 ano e meio, talvez nem 1 ano. Ele, logo no início dos anos 80, ele saiu, ele se desfiliou. Até hoje ele diz: eu me arrependo de ter feito parte desse partido. Ele não quer saber falar do PT. Ele não suporta o PT e também outros partidos de esquerda que pensam como o PT. Então, nós temos que ter claro isso na nossa cabeça. Nós precisamos nos mobilizar para criarmos partidos de direita.
Porque, como já disse o Marco Antônio Villa numa entrevista dele ao Roda Viva, vai ser muito difícil tirar o PT do poder, porque as prefeituras pelo país afora, e não somente do Nordeste, estão infestadas desse pessoal. Então, ainda tem muita gente no PT influenciando, tentando fazer com que o Brasil permaneça na lama em que o PT deixou. E também eu quero chamar a atenção de vocês para uma entrevista muito importante que a deputada federal Bia Kicis deu nesta semana para o programa Morning Show, onde ela diz que o PT saiu do Planalto, mas não saiu do poder. É muito importante que quem está do lado do conservadorismo, quem tem uma viés de direita, comece a propagar essa ideia de criarmos um partido de direita no Brasil. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Vocês perceberam que eu estou acompanhada aqui pela Minerva, né, a deusa da justiça. Eu tenho uma no escritório muito maior e essa pequenininha que eu mantenho em casa. Eu amo essa figura. Então é isso, pessoal. Dê o seu like. Se você não é inscrito, se inscreva no meu canal. E fiquem na mais absoluta paz. E até o próximo vídeo.